Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPTV e nós vamos começar uma série que se chama Você Aprendeu Isso Errado, onde nós vamos fazer uma releitura das parábolas de Jesus, começando hoje pela parábola do semeador. Roda a vinheta. Antes de falar da parábola em si, nós precisamos de ter a ideia do contexto que estava sendo denunciado ali naquele espaço. Muito em razão da teologia que nos foi apresentada, muito em razão com a espiritualização de todos os textos bíblicos, muito em razão da falta de concretude, de chão da vida dessa teologia que nos foi trazida do norte, na maioria das nossas igrejas evangélicas, né? A gente vem aprendendo a teologia a partir do norte global. Poucos de nós se dá conta daquilo que está dito, porém nem sempre escrito, nas escrituras. Então é preciso fazer um trabalho de conseguir ler por detrás das linhas, de entender o povo pobre, o povo oprimido por detrás das linhas. Afinal de contas, o pobre, o oprimido, não vai ter a caneta na mão para fazer as escrituras do texto. Então, as escrituras, quase na sua maioria, elas são narradas pelos opressores. Mas Deus se revela através desse texto no caminho, na vivência e no grito dos oprimidos. E é isso que nós vamos entender. No tempo de Jesus, um conflito latente, no momento em que ele nasceu, no estado em que ele nasce, é o conflito entre os grandes donos de terra e os latifundiários. Esses grandes donos de terra, inclusive, estavam cada vez mais ricos, né? E existe esse conflito ali latente. Esse conflito, inclusive, produz um grande problema naquela sociedade, que eram homens ricos concentrando riqueza na cidade, em detrimento do povo campesino, que estava passando fome, nas periferias, nas praças públicas ou até mesmo no campo, aonde os donos da terra davam pequenos pedaços de terra para aquele povo trabalhar. Ou mesmo na fala do Pagola. O Pagola vai dizer isso, né, que grandes latifundiários viviam geralmente nas cidades, por isso eles alugavam as suas terras para o povo campesino, para que eles pudessem vigiar, administrar e cultivar a terra em nome dos donos da terra, que nem lá estavam e estavam na cidade lucrando com a atividade do povo campesino. Nessa sociedade sempre existiram esses latifundiários, esses homens extremamente ricos que forneciam a terra para aqueles que não têm. Então essa é uma denúncia do tempo de Jesus. O povo foi explorado, foi roubado, foi aviltado das suas terras, foram retirados dali. Grandes latifundiários se apossaram dessas terras e o povo então estava jogado nas praças esperando que esses latifundiários lhe dessem trabalho ou sendo explorados e escravizados nas terras que não eram mais deles, mas eram daqueles homens ricos que viviam na cidade. A fala do São João Crisóstomo é incrível, porque ele diz: pode haver homens mais injustos do que esses latifundiários que extraem do solo a sua riqueza? Quando consideramos o modo que estes se comportam com a gente pobre e miserável do campo, de fato, há uma das pessoas que estão sendo obrigadas a padecer de fome e a ser atormentado durante toda a vida. Lhes impõem taxas exorbitantes, são submetidos a trabalhos escravos e cansativos e usam eles como asnos, mulas, mais ainda como pedras, não lhe concede o mínimo repouso e saem a observar a sua terra que não produz, ou lhes tomam absolutamente tudo e não tem nenhuma clemência com eles. Olha, essa frase é de João Crisóstomo, lá na Patrística, em 300 depois. João é um dos grandes nomes do cristianismo, né? Em 300 depois de Cristo, 347 mais ou menos depois de Cristo, o que já mostra a percepção das desigualdades ali no primeiro momento já de formação do cristianismo, né, da formação da dogmática da igreja. Está nítido no texto bíblico, está nítido nas parábolas de Jesus, tanto que quando a gente vai ler as parábolas de Marcos, de Lucas, de Mateus, a gente percebe justamente essa presença das pessoas com fome.
quando Jesus está multiplicando os pães, nas parábolas dos talentos, dos trabalhadores da vinha. Isso tudo está ali narrado, isso tudo está ali presente. A fome, a ausência de recursos. Porém, nós estamos tão acostumados a ler o texto de maneira espiritualizante, tão acostumados a ler o texto que nos ensinaram de forma a pensar errado no texto, que muitas vezes nós associamos, inclusive, a figura do Senhor da terra, do latifundiário, daquele que está produzindo a opressão, a Deus, a Senhor Jesus, ao Pai de todos nós. Então, nós precisamos de fazer uma releitura, e eu começo hoje, agora, fazendo uma releitura, inicialmente, da parábola do semeador. Eu também gosto de pensar nela como a parábola da terra. Sempre nas nossas igrejas, essa parábola é tratada como se o Senhor fosse o semeador que está lançando sementes de maneira ideológica, como se a semente fosse a palavra de Deus, como se a semente fosse a conversão, o aceite à proposta de Jesus. Então, a gente está acostumado a lidar com a terra boa é o bom coração, que dá resposta legal para Jesus, mas as terras ruins são aquelas que não dão a resposta à mensagem do Evangelho, reduzindo a parábola de Jesus à conversão à crença, à conversão à proposta religiosa, da espiritualidade, né, ou a proposta ideológica de Jesus. Óbvio que também pode ser isso, né? São inúmeras possibilidades de hermenêutica sobre o texto, inúmeras possibilidades de, inclusive, de aplicação e de entendimento. Mas eu gosto de pensar nas parábolas da terra como a denúncia que Jesus faz ao latifúndio e à fome do povo campesino. Por quê? Porque o semeador que sai para semear no terreno, né, nesse terreno, por exemplo, entre pedras e espinho, ele está denunciando uma situação em que o povo campesino foi expulso da sua terra, não tinha mais a terra para semear, não tinha mais da onde trabalhar, não tinha mais da onde plantar as suas coisas. Por não ter mais da onde plantar, eles foram obrigados a procurar terrenos inóspitos, foram obrigados a procurar terrenos entre pedras e espinho para tentar matar a fome ali, nesse lugar onde, inclusive, é quase impossível de cultivar semente. Por isso há tanta fome, por isso há tanta multidão. Os campesinos não conseguem mais produzir, eles estão nos lugares de terras ruins. Inclusive, a presença da pesca ali na Galileia reflete isso, porque a pesca não é uma atividade considerada boa para aquele povo. Eles só vão pescar, só se lançam ao mar justamente porque não dava para comer mais plantando. As terras boas, aquelas que dão 30, 60, 100 por um, que a gente vê, né, o semeador lançando ali a semente e ela produzindo isso tudo como uma terra boa, essa é uma outra denúncia, porque essa terra boa agora está na mão do latifundiário, não mais do povo que está tentando plantar entre a pedra e os espinhos, e se lá não conseguem, se lançam para a pescaria. É por conta do horror proposto dos latifundiários, dessa miséria econômica, que os agricultores da terra são obrigados a se mover por terras íngremes, espinhosas, porque a classe opressora não dá para eles condições de plantar, de comer, de saciar a fome e de ter a existência mantida na terra boa. Como o próprio texto do São João Crisóstomo denuncia, a terra boa, que produz muita coisa, onde a semente cai, então ela produz fartamente, essa terra boa está na mão dos latifundiários. Por isso que a parábola do semeador, ou a parábola da terra, ela não reflete somente a condição da terra, a condição da palavra, de espalho do evangelho, não. Ela reflete também as condições culturais, sociais, econômicas, políticas injustas que estão sendo submetidos ali os agricultores. E eles estão sendo, então, aviltados dos seus direitos. É necessário que nós façamos uma leitura a partir dessa lógica, porque Jesus estava falando isso diretamente para aquela multidão faminta que estava com fome e sem entender o que ocasionava a sua fome. E Jesus então estava denunciando que as terras produtivas que poderiam retirá-los da fome estavam entregues nas mãos de poucos homens, por isso eles estavam sendo submetidos àquelas condições. Jesus estava fazendo uma denúncia
cabal ao sistema, uma denúncia direta ao sistema, justamente por enxergar aquele povo que estava perdido como ovelhas sem pastor, desorganizadas, travados na vida, preocupados somente com a fome, sem entender de onde a fome viria. Jesus então denuncia, a partir dessas parábolas, Jesus denuncia esse sistema de enriquecimento de poucos e de morte e de extrema fome para muitos, ao fazer o lançamento da parábola do semeador ou parábola da terra. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu.